pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente vai embarcar na nave para conversar sobre os números e o impacto da Xuxa na música brasileira. Certo, meus baixinhos? Certo! Mas antes o que? Renan Guerra, nosso tchutchucão de harness e jockstrap. Por Deus, respeita as coisas das crianças. Se você quer ser um dos nossos baixinhos, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. E por lá você pode acompanhar os nossos lançamentos. A gente lança episódio na quinta e na segunda-feira, sempre trabalhando muito aqui, tanto quanto o show da Xuxa. E se você quer apoiar ainda mais nosso trabalho, você pode entrar no apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5, você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para baixinhos no Telegram e também pode assistir as nossas gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? É mesmo, como o Pedro Coelho falou aqui, ó. Sou de 86, né? Fui um baixinho que sofreu vendo o café da manhã do show e meu sonho era ser Paquito. Detalhe que eu sou negro. É verdade. A bombom só surgiu nos anos 90. Dali. E temos aqui também junto com a gente Danilo Ferreira, Vinícius Correia e Rodrigo Beg. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. The richest celebrities last year, the name Xuxa was right up there with Bill Cosby, Oprah Winfrey, and Kevin Costner. She's the biggest performer in South America, hotter than Madonna. She's constantly mobbed and can't go out on the streets by herself. Her name is Xuxa, spelled X-U-X-A, and she's the host of a children's TV show 6 days a week in Brazil. Blonde, blue-eyed, and 6 feet tall, Xuxa is the sensual Pied Piper of youth, now in 16 countries throughout the world, and she signed a deal with American television to bring... Xuxa is so powerful that when she did a public service announcement for polio vaccinations, over 90% of the country's children were vaccinated. In Argentina, fans stay round the clock outside her home and dog her every footstep. Em dezembro do último ano, Xuxa pegou muita gente de surpresa ao anunciar o último voo da nave, um espetáculo que celebra a carreira da artista no Allianz Parque aqui em São Paulo. Organizado pela 30E e patrocinado pelo Itaú, o evento previsto para o dia 25 de julho deste ano teve seus ingressos esgotados em poucas horas. O sucesso foi tanto que poucos dias após o anúncio, uma segunda data foi aberta para o dia 31 de julho deste ano, com vários setores se esgotando também em poucas horas. Pode parecer nostalgia, e talvez seja, mas o fato é que a gaúcha de 62 anos ainda exerce um fascínio enorme no público e, em se tratando de carreira musical, segue com números bem impressionantes. Em 2024, por exemplo, quando lançou o álbum Raridades X, o primeiro voltado ao público adulto desde os anos 2000, o disco alcançou o topo das paradas no iTunes Brasil, com várias canções figurando na lista das mais vendidas, além de ocupar, meus amigos, uma posição de destaque em países como Argentina, Itália e Turquia. Na mesma época, Xuxa foi homenageada pela gravadora com um quadro comemorativo em reconhecimento aos 10 bilhões de reproduções de suas músicas em serviços de streaming, e não são apenas os números que impressionam. Ao estampar a capa da Vogue Brasil recentemente, o Bad Bunny demonstrou surpresa a saber que a responsável pelo conjunto que ele usou da marca Monde de Paz pertencia a Sasha Meneghel, filha da Xuxa, personalidade que descreveu como parte importante de sua infância em Porto Rico, quando o programa da artista também era exibido por lá. Quem também demonstrou um enorme carinho pela artista foram as meninas do Haim. Em 2023, quando elas subiram ao palco do Mita Festival daquele ano, o grupo californiano escolheu o hit Larie para abrir a apresentação, isso foi muito icônico. E na mesma época, o trio fez questão de visitar a casa da artista no Rio de Janeiro e posar junto para tirar umas fotos. Eu adoro o fato de que a Xuxa também é citada em Gilmore Girls, quando a Lorelai pergunta What happened to Xuxa? Porque é um programa que passou e fez muito sucesso nos anos 90 por lá, né? E não podia ser diferente. Em atuação desde o início da década de 1980, a Xuxa segue como a maior popstar brasileira. No programa de hoje a gente vai tentar entender um pouco sobre como tudo isso começou e principalmente o impacto da Xuxa na música brasileira.
Meus amigos Dengue e Praga, que estão aqui comigo hoje. A nossa Marlene Matos, infelizmente, não pôde participar. A Isadora teve compromissos, então seguimos apenas os 3 aqui hoje. Antes de mergulhar nessa pauta, eu queria entender um pouco da relação de vocês com a Xuxa. Eu sei que o Nick não tem lá tanta conexão, mas queria começar entendendo de você, Renanzinho. Bom, eu cresci com a Xuxa. Um beijo pra minha mãe, pra Sasha e pra Xuxa. E eu acho que eu assisti a Xuxa desde sempre. Quando eu era criança, a Xuxa não tava mais com seu programa diário. Ela tinha o Xuxa Park, que era os sábados. E era algo que eu assistia muito, mas eu era muito apaixonado pelos filmes da Xuxa. Tanto os dela, quanto os que ela fez junto com os Trapalhões. Então, a Princesa Xuxa Amor, e os Trapalhões. Amor. Esse eu só fui ver depois, na fase adulta, o Amor Estranho Amor. E é um diretor que eu adoro, Walter Hugo. Renan, olha como eu sou macia. Por Deus. Tem o Fuscão Preto também, né, que ela faz, que é bafo. Sim, mas enfim, não são verdade. esses que eram os meus preferidos. Eu gostava muito da Princesa Xuxa e os Trapalhões. E eu amava muito Lua de Cristal. Era tipo assim, algo que eu via muito, muito, muito. Depois eu também acompanhei toda aquela fase de Xuxa Requebra, Xuxa Popstar, todas aquelas coisas. E também assistia muito o Planeta Xuxa, que era um programa dela meio adolescente, né? Só que aí, na fase que eu fui virando adolescente, ela foi entrando cada vez mais no mundo muito infantil. Então ela começou a lançar o Xuxa só para baixinhos e ela tinha o Xuxa no mundo da imaginação. Então eram coisas que já não se conectavam tanto comigo porque eu tava crescendo. Mas ainda assim, os filmes dela eu assisti até, tipo, sei lá, Xuxa Mistério de Figurinha. Deve ter ido até alguma coisa, eu fui bastante tempo. E você, Nick Silva? O que você sabe, entende e se relaciona com a Xuxa? Além de ter a Playboy dela em casa, que eu sei. Hoje eu sou a minoria homem hétero aqui nesse programa, né? Então. Muitos homens héteros gostam da Xuxa, você pode gostar da Xuxa. Você todos. é o nosso Pelé. É para todos, a Xuxa é para todos. Não, mas eu realmente nunca liguei pra Xuxa, assim. Mesmo quando era criança, acho que. O que sei você lá. assistia quando era criança? Você não gostava de nenhuma loira? Você gostava da Mara Maravilha? Eu Chocante. acho que eu vi mais Certeza, Angélica é a do que cara Xuxa. deles. Eu me lembro mais da Angélica do que da Xuxa. Era só porque a Angélica passava todo dia, daí é só tempo de tela, é diferente. Pode ser. Porque eu também era um Angelicat, eu sei nós que crescemos com o programa da Angel Mix. Eu era muito Angélica também, eu gosto muito da Angélica, mas sem rinha de loiras, eu gosto de todas as loiras, porque eu também fui muito Eliana. Mas acho que eu via mais pelos desenhos e tal, mas a minha maior memória mesmo de interagir com Xuxa são os DVDs do Xuxa só para baixinhos, que a minha irmã assistia muito em casa. E a minha irmã é 13 anos mais nova do que eu. Então, nessa mesma época aí, Era muito falsa. ela lançou foi criada todos. com o Clube da Criança da Xuxa e veio meter um Xuxa só pra baixinho. Clube da Criança na manchete. Ah, te conheço, garota. Xuxa Verde. Eu não lembro da Xuxa Verde, eu lembro dos memes só. Eu queria lembrar, mas eu de fato não lembro. Isso é realmente, você não tinha idade, né, lindinha? A gente brinca aqui, faz brincadeiras, mas você não tinha idade. Mas é isso, assim, acho que eu nunca tive tanto contato. Eu acho que, de fato, eu vi todos os filmes aí que o Renan citou, quase todos pelo menos, esses dos anos 80, porque passava o tempo todo na Globo. Eu devo ter assistido vários deles, apesar de não me lembrar de muitos deles hoje em dia. Mas é isso, acho que meu contato mesmo foi mais nos anos 2000, com a minha irmã assistindo esses DVDs, e era impossível não ver e não saber das músicas. Mas acho que é isso, não desgosto da loira, mas também não nutro nenhum sentimento positivo. Ei, hoje não é assim, hoje é Xuxa, Rainha, Sasha, Princesinha, e eu não quero reclamação. Se tivessem patrocinado esse programa, eu estaria, Xuxa, mas não estão. Então, Estaria com a bandana na cabeça. estaria, porra. E você, amigo Kleber? Então, eu tô meio que na do Nick, assim. Eu era mais pelos desenhos ali, não tinha tanta relação. Os filmes eu gostava de ver, gostava muito do... Eu achava meio bad vibe o Super Xuxa contra o Baixo Astral. Tinha uma atmosfera sombria. Nossa, o eu final amo ali Super era Xuxa muito contra o louco. Baixo Astral. Tá sendo Não, eu restaurado, adoro, tô doido acho pra ver. super camp, assim. Eu lembro que eu viajava no final de ano pra ir pro litoral, e aí sempre tinha a oportunidade de ir no cinema. E aí eu lembro que eu vi o Xuxa Duendes e o Xuxa Duendes 2, assim. Foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema, assim.
Eu sempre fui mais Elianer, porque eu gostava de assistir o Bom Dia e Companhia por causa dos desenhos, e depois quando ela foi pra Record, eu gostava de Pokémon, então também tinha essa relação. Eu lembro que quando a Xuxa virou pra aquela fase mais jovem, tinha no sábado à tarde, assim, eu não embarquei muito. Eu já tava com outras preferências ali. Mas eu gosto muito da diva, eu gosto como ela é debochada, eu gosto de toda a mítica ritualística que se criou em cima disso. Eu adorava as histórias de mistério de que ela tinha pacto e tudo mais. Eu lembro muito de que vira e mexe tinha, sei lá, programas da Sônia Abrão tocando as músicas da Xuxa de trás pra frente, eles fazendo análises e tudo mais, assim. Eu gosto muito da imagética, da personagem Xuxa, eu gosto do deboche dela. O quão memética ela é também, ela consegue gerar meme em todos os tempos possíveis, assim, tipo, desde os anos 80 até hoje em dia. Tipo, frases icônicas, sabe? Senta lá, Cláudia, sabe? Isso é muito ela no icônico. Programa de entrevistas da Roberta Close, falando que o Pelé tinha cheirinho de amor na manchete. São coisas icônicas. Muito bom. E eu queria perguntar pra vocês, por que vocês acham que a Xuxa ainda exerce esse fascínio tão grande no público brasileiro e até mesmo internacional? Eu tava pensando nisso hoje à tarde, e eu acho que tem um fator, assim, que é a questão do envelhecimento ali. Eu sinto que as pessoas que são fãs da Xuxa desde lá de trás tinham essa coisa do amadurecer mais tarde. As crianças eram mais crianças por mais tempo, sabe? E aí, quando... Eu não sei, eu acho que tem um pouco disso de ela ter acompanhado algumas fases dessas pessoas. Depois, quando ela migra para esse público mais jovem, era porque o público dela estava migrando também, mas ela faz o caminho inverso nos anos 2000, que a gente vai conversar sobre a questão dos discos infantis. Mas eu queria entender de vocês, por que vocês acham que ainda existe essa fascinação enorme em cima da Xuxa? Eu acho que é pura nostalgia, assim, porque de fato ela, sei lá, dos anos 80 até metade dos anos 2000, ela trabalhou com um público infantil que se renova com bastante frequência, né? O tempo todo tem criança nova por aí. Então ela meio que formou vários públicos diferentes e acho que é isso, assim, acho que você tem uma ligação bem forte com o que você vê e gosta e tal na sua infância. Então, boa parte desse fascínio e tal, acho que vem por aí, assim. E aí, sei lá, a gente ouve essas histórias malucas da Xuxa, principalmente naquele documentário que saiu na Globo, acho que há uns 2 anos, que é bem legal, assim, e é uma boa narrativa sobre como ela, sei lá, saiu do nada e virou uma figura gigantesca, assim, tipo... e acho que é isso, nos anos 80 ela já era meio... Ela tava em todos os lugares possíveis, assim, fazendo de tudo, então acho que é meio que isso, assim, talvez seja uma das últimas figuras, sei lá, que sobreviveram a esse tempo de um jeito legal, sabe? A gente nunca soube de muitas polêmicas ou de coisas, sei lá, erradas da Xuxa. Apesar de terem algumas, mas... Sei lá, ela nunca foi cancelada, sabe? Eu acho que a Xuxa vem de uma leva de grandes celebridades que não existem mais nesse tipo no mundo que a gente vive de hiperconexão. Quando a gente pensa que as coisas estão muito pulverizadas. Hoje em dia, crianças e adolescentes, eles consomem coisas muito diversas e eles consomem em diferentes telas. Então não existem mais grandes figuras centrais que movem e apaixonam essas crianças. Então pode ter, sei lá, criança assistindo o canal do Lucas Neto, como tem criança assistindo a MC Divertida, e são vários mundos micro-nichados dentro da internet. E a Xuxa atingiu um patamar que era muito gigantesco, que é meio parecido com o universo que a gente pensa de uma Madonna, de um Michael Jackson, tanto que tentaram linkar ela ao Michael Jackson, num mundo em que as pessoas tinham esse culto à celebridade, tinham um estilo de vida, um universo de vida, que até hoje a Xuxa não pode sair na rua. Se ela sair, a Tidinha vai estar atrás dela. Mas é uma coisa meio maluca de se pensar, é meio... inimaginado nesse tempo que a gente vive. E eu acho que tem a perspectiva de que a Xuxa, por mais erros e percalços que ela possa ter cometido durante a sua carreira, é muito interessante como ela sempre esteve pronta
a se desculpar, a voltar, a repetir, a fazer coisas. Porque ela aparece, por exemplo, no documentário do João de Deus falando, tipo, sim, eu fui até antes do negócio do João de Deus, ajudei a divulgar o que ele fazia e eu mesmo estou chocado com o que aconteceu. Acho que ela sempre se coloca num lugar de, tipo, não se desconectar do mundo. Obviamente, ela já falou bobagens e todo mundo fala bobagens, mas eu acho que é muito natural que ela tá num fluxo sempre de se conectar a esses públicos que vão se modernizando e vão se modificando. Até porque, historicamente, ela sempre teve uma relação muito boa com públicos que são muito diversos. Tanto que ela tem um público LGBT que é muito forte em torno dela. Eu acho que é muito gigantesco a forma como ela ajudou essas crianças e esses adolescentes a se entenderem no mundo por diferentes maneiras. Eu acho que tem uma questão dela celebrar uma diversidade, celebrar de você ser do jeito que você é. Ela era tipo uma mulher de 40 anos falando pra gente acreditar em duendes, assim. Então, tipo assim, você pode acreditar no que você quiser, o mundo é seu, faça o mundo do jeito que você quiser, assim. Acho que tem essa beleza e acho que por isso que ela acaba sendo tão fascinante e interessante, assim, pras pessoas que acompanham ela. E ela é muito icônica, assim, a imagética, o universo visual construído em torno dela, assim, é uma coisa sempre muito fascinante, os figurinos. Ela é muito uma drag queen, assim, eu lembro que, tanto que quando ventilou-se a primeira montagem do Drag Race Brasil, tava ela sendo cotada para ser apresentadora do Drag Race, daí teve uma galera que ficou puta em relação a isso, ela desistiu de participar, mas ela é uma dragzona, assim, ela é muito queen, muito diva, assim, então, e ela tem uma coisa do deboche que eu acho que é muito único dela, assim. Ela tem uma coisa meio anárquica, ela tava dentro da principal emissora de TV do Brasil, mas ela sempre tinha esse toque meio anárquico, essa coisa da provocação, ela dialogava muito bem com o Faustão, que também tinha esse tipo de proposta ali. Então eu acho que ela é icônica, assim, por natureza, sabe? Eu acho que tem a perspectiva de que sempre tentaram moldar ela dentro de uma caixa muito específica. Durante muito tempo, a própria exaustão de trabalho e toda a relação que ela tinha complexa com a Marlene Matos cercearam ela em muitas coisas, especialmente ali nos anos 90, ela vai ficando mais polida de algum modo, só que depois a gente vê que ela própria vai se libertando disso, e nos anos 2000 ela vai começando a fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, e ela faz as coisas na maneira dela, mas historicamente ela sempre teve essa relação muito boa, como você falou, com várias figuras que também eram muito centrais da cultura pop brasileira. Você citou o Faustão, mas todos os Trapalhões, eles eram muito amigos dela. Também. A Ivete Sangalo, que depois vai substituir ela na TV quando ela engravida da Sasha. Acho que tem uma coisa de... Ela tá conectada a algumas das pessoas mais importantes do Brasil. E essas pessoas também são muito apaixonadas por ela, assim. Da Rita Lee, a Anitta, todo mundo era amigo da Xuxa. E todas essas pessoas têm coisas boas a falar da Xuxa, assim. Então acho que tem uma conexão. E daí você pensa, sei lá, ela faz a filha dela virar amiga da Bruna Marquezine. E elas se tornam duas das pessoas mais importantes da cultura pop de internet hoje em dia, assim. Então tem todo esse universo, ela tá conectada a um universo imagético e popular no Brasil que acaba dominando essas narrativas. Por mais que as pessoas mais jovens não tenham um contato direto com essa hiperexposição da Xuxa como a gente teve, é meio inegável que, tipo, 90% das coisas pop bebem de caminhos abertos e construídos no Brasil pela Xuxa. Perfeito. Um disclaimer rapidinho aqui antes da gente continuar. A carreira da Xuxa por si só é uma coisa imensa. Ela tem envolvimento em produção de TV, cinema, quadrinhos, moda e uma infinidade de outras coisas. Ela mesma viveu 1000 vidas, teve 1000 faces, foi verde uma época, se relacionou com duas entidades máximas do imaginário popular brasileiro, que é o Pelé e o Ayrton Senna. Mas para a gente avançar nessa pauta, a gente decidiu trazer uma biografia rápida dela aqui para apresentar, que eu sei que a gente tem ouvintes que são muito novos e que talvez nunca tenham se conectado com a Xuxa. Então a gente vai trazer um pouco desse contexto sobre ela aqui e depois a gente vai focar em 3 momentos bem específicos que ajudam a gente a entender o impacto dela como artista, certo, meus amigos? Certíssimo. Maria da Graça Meneghel nasceu em Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul, em março de 1963. O nome foi uma promessa do pai a Nossa Senhora das Graças, mas o Brasil inteiro a conheceria pelo apelido dado pelo irmão, Vladimir, que deu o apelido para ela de Xuxa. Aos 7 anos, a família se mudou para o Rio de Janeiro e foi no subúrbio de Bento Ribeiro que a menina loira de olhos azuis começou a chamar a atenção pela beleza quase magnética.
Só um pouco aqui, o Xuxa não tem nenhum significado, assim. Ele pegou ela pequenininha e falou, ela é minha Xuxa, e ficou com esse apelido pro resto da vida, assim. Nem a família dela chamava de Maria da Graça. Todo mundo só chamava Xuxa. A carreira da Xuxa não começou no microfone, mas nas lentes das câmeras. Aos 15 anos, ela foi descoberta em um trem por um publicitário e pouco tempo depois tornou-se modelo mais requisitada no Brasil. Nos anos 80, ela era onipresente, chegou a estampar 80 capas de revistas em um único ano. O sucesso foi tão grande que ela foi contratada pela Ford Models em Nova York, que era uma das agências de modelo mais prestigiadas do mundo, e ela desfilou nas maiores grifes ali, sendo o rosto de campanhas internacionais. As fotos dessa fase dela na Ford Model são, tipo assim, muito icônicas, gente. Depois joguem no Google, porque ela era realmente absurda. Absurda. A transição para a TV foi obra do diretor Maurício Sherman, que viu nela um carisma que transbordava. Em 1983, ela estreou na extinta Rede Manchete com o Clube da Criança. O Nick assistia nessa época já. E nessa fase, a Xuxa ainda era modelo que quebrava o galho como apresentadora. Ela então tinha o costume de gravar a semana inteira de programa em um dia só. E isso ocasionava em crianças que tinham que virar à noite na gravação junto com ela. Eles mandavam as crianças levar diferentes mudas de roupa para trocar e ali participar da gravação o tempo todo. E aí tem uma outra característica muito marcante dessa época, que ela não tinha filtros, né? Ela dava bronca nas crianças, senta lá a Cláudia, sentava no chão, usava roupas bem curtas e exalava uma energia de irmã mais velha bagunceira, muito diferente das apresentadoras formais da época, que tinha uma coisa mais responsável, ela tinha uma coisa mais jovem, que era muito dela. E foi ali também que surgiram os embriões de tudo. As Paquitas, né? Apelido vindo de um boneco de papagaio do programa, e o estilo de animação de auditório que a Globo importaria 3 anos depois, quando ela foi contratada para trabalhar na Rede Globo. Acho interessante falar que quando ela fazia o Clube da Criança, ela lançou o primeiro disco dela de música, que é o Xuxa e Seus Amigos, que é um álbum que ela lança pela Philips Polygram, em 85. Depois a gente vai falar dos shows da Xuxa e tudo mais, são os discos mais icônicos dela. Esse primeiro não é tão sucesso quanto os outros posteriores, quando ela vai estar na Globo, mas esse primeiro disco é muito curioso porque ele tem produção do Roberto Menescal e ele tem participações muito icônicas. Ele tem participação do Caetano Veloso cantando Leãozinho com ela, tem o Gato com a Marina Lima, tem Meu Bumerangue Não Quer Mais Voltar com o Erasmo Carlos, Irmão Sol, Irmão Lua com a Zizi Posse, O Caderno com o Chico Buarque, Pra Mod Chatear com a Nara Leão, tem uma música com os Trapalhões, que mesmo ela sendo da Manchete, toparam gravar com ela essa faixa. Era aquele negócio do artista gentilmente cedido pela gravadora, lembra? É meio isso. E ainda tem até uma música com Biquíni Cavadão, que é tipo assim, very anos 80 fazer isso. Enfim, eu acho uma coisa meio icônica, porque é tipo assim, quando ela vai pra Globo e ela se transforma ainda mais popular, muitos artistas desse panteão mais cabeçudo vão ficar meio virar o nariz pra Xuxa, mas aqui é muito interessante que vários artistas dessa MPB clássica estavam ao lado dela cantando. E aí, em 1986, o show da Xuxa na TV Globo transformou a apresentadora em um fenômeno sociológico ali. A nave espacial, as botas de cano alto e as coreografias icônicas criaram um império de licenciamento e música. Paralelamente, sua vida pessoal parava o país. Os namoros com Pelé e Ayrton Senna colocaram no centro do imaginário de poder e sucesso do Brasil. Vem dessa época a transição, né, que ela faz para abraçar de vez o mercado infantil. Então ela vai com o Pelé até a sede da editora Abril para comprar os negativos e todas as cópias possíveis que tinham da Playboy que ela tinha feito, porque fazer Playboy era uma coisa super normal, assim, era uma coisa bem da época, toda estrela jovem em ascensão fazia. Ela ainda não era o fenômeno que ela era quando ela foi a capa da Playboy, mas como ela queria migrar para esse mercado infantil e ter mais uma responsabilidade em relação a isso, o Pelé vai lá e compra as cópias dessa revista ali. Então é um movimento bem icônico que marca essa transição na carreira dela. Hoje ela é
uma das Playboys mais caras de se comprar em sebo, assim, tem cópias que passam de R$ 5.000, assim, então é uma coisa meio absurda o valor dessas Playboys. É nessa mesma fase que ela proíbe a circulação do filme Amor, Estranho Amor, que a gente citou no início do programa, que é o filme dirigido pelo Walter Hugo Cury, que é um filme super sério. O Walter Hugo Cury é tipo um diretor muito importante no nosso cinema. É um filme que na prática é estrelado pela Vera Fischer, Tarcísio Meira, a Iris Bruzi e o Walter Foster. Eles são meio que as estrelas centrais ali do filme. Porém, a Xuxa, quando ela acabou virando essa estrela popular, o filme foi relançado em VHS. E aí acontece que a Xuxa entra na justiça alegando que o filme não poderia circular em VHS porque ela já tinha... O contrato dela era só para gravação do filme e tudo mais. Aí, então, algumas cópias do filme chegaram a ser vendidas até que ela parasse a circulação desse filme. Depois ela continuou pagando durante vários anos para que a Cinearte não lançasse o filme em VHS. E daí se criou uma mítica maluca em torno do filme, apesar de o filme não ter tipo nada de demais, era só um filme dos anos 80. E curiosamente o menino que atua com ela no filme, o Marcelo Ribeiro, ele reaparece nos anos 2000, naquela fase de boom da pornografia brasileira, e ele acaba estrelando um filme pornográfico nos anos 2000. É o suco de Brasil essa história. E é muito curioso, assim, que pra quem já assistiu o filme, acabou respingando mais na Xuxa por conta da relação dela com o público infantil, e muita gente moralista usou disso, mas, por exemplo, o papel da Vera Fischer nesse filme é muito mais pesado, tecnicamente, por ser uma mãe se relacionando com o próprio filho, do que a Xuxa dentro do filme. Assim, a Xuxa é super suave o que rola ali, mas acabou respingando muito mais nela, né? A capa original do filme é a Vera Fischer, o Tarcísio Meira, o Mauro Mendonça e a Iris Bruzi. E é muito interessante que quando eles foram relançar em VHS, eles recortaram e colocaram a Xuxa pelada no meio do Tarcísio Meira e do Mauro Mendonça. E aí isso criou essa... Acho que por causa dessas coisas todas ela ficou muito brava. Mas é um filme, enfim, que acabou virando essa tensão toda. E de lá pra cá, ela viveu várias transições. A fase internacional, que passou ali pela Argentina, Espanha e Estados Unidos, a maternidade hipervigiada da Sasha, e mais recentemente sua fase como ativista pelos direitos dos animais e causas sociais. Ela vira e mexe, ela aparece no Congresso, no Senado brasileiro ali para ajudar a defender alguma causa, alguma coisa relacionada. Ela tem uma causa muito grande com a violência infantil, é uma coisa que ela advoga, ela é uma das representantes da coisa do educar sem bater, né, que é uma dessas coisas que ela abraçou. E tem muito da questão do veganismo também, que ela abraçou nos últimos anos também, né. A relação dela com a Rita Lee vem muito disso também, né. Se você falou das causas que ela advogava, acho interessante que numa dessas matérias gringas que eu achei dela dos anos 90, fala que a participação dela na campanha da poliomielite, da Gotinha, que agora não é mais Gotinha, mas era Gotinha, que a presença dela na campanha fez com que quase mais de 90% das crianças do Brasil fossem vacinadas naquele ano que ela fez a campanha. Então ela tinha um impacto muito grande. Pensar que hoje em dia, sei lá, a gente está com 50%, 60% das crianças vacinadas a cada ano. Então é tipo o impacto Xuxal na vacinação brasileira. Mas sim, você falou da amizade dela com a Rita Lee. Uma parte central dessa presença dessa amizade das duas vem do fato das duas serem muito ligadas em causas animais. E desde os anos 80, quando a Xuxa vai pra Globo, a Rita Lee sempre aparece nos programas da Xuxa. Eu acho muito engraçado porque tem um que ela tá cantando Buana Buana, que eu acho que é ótimo. O fato dela tá cantando isso com as crianças. Mas eu também gosto, tem um que ela tá cantando aquela faixa Chuchuzinho. E aí na letra, ela fala: papai do céu me dá um namorado lindo, fiel, gentil e tarado. E ela canta isso no programa infantil. E a Xuxa tá lá e elas são tipo de fadinhas e tudo mais. E elas viraram super amigas. Tanto que em 2020, quando a Xuxa lançou o seu livro de memórias, quem assina a orelha do livro é a Rita Lee. E eu acho que é um textinho curtinho, eu vou ler pra vocês, que é bem interessante. Por favor. Porque a Rita Lee fala assim:
Ler as memórias de Xuxa é como assistir a um filme sobre uma atriz hollywoodiana que começou ralando na vida e quis o destino que se tornasse uma deusa superstar. Conhecendo os pormenores de suas aventuras, que aliás escreve com coragem e honestidade, entendo melhor essa mulher estonteantemente bela e os momentos nem sempre fáceis pelos quais passou. Certeza de que foi aquele seu eterno sorriso iluminado e por vezes ingênuo que venceu as chatices dos humanos e a tornou a figura mais apaixonante do Patropi. Me emociona o amor incondicional que ela sente pela causa dos animais e, é claro, pelos baixinhos que viam nela uma fada colorida que os transportava a um mundo mágico onde só ela era capaz de lhes proporcionar aventuras inesquecíveis. Meus filhos não desgrudavam da TV quando ela lá estava, toda fantasiada naquele palco empetecado de surpresas. Sim, meus meninos tinham uma paixonite por ela e pelas paquitas. E cá pra nós precisa ter um rosto bonito demais pra raspar a cabeça aos 50 e poucos anos e continuar com aquela mesma carinha sorridente de criança iluminada. Sinta-se abençoada por zilhões de fãs do mundo inteiro por ser quem você é. The One and Only Xuxa. Ai, maravilhosas, divas. E só um comentário aqui, ó, do Pedro Coelho, nosso ouvinte apoiador. Ele falou: Rita Lee e Roberto de Carvalho escreveram uma música para os discos da Xuxa nos anos 80. Peter Pan é o nome da música, se não me engano. É isso mesmo, ela está no disco Show da Xuxa, que é o primeiro disco do Show da Xuxa. E como eu falei ali, ela tinha lançado o disco em 85, o Show da Xuxa é o primeiro em 86, quando ela tá na Globo. E como eu falei, como ela ainda estava em ascensão, muitas das pessoas não queriam, estar associadas à Xuxa naquele momento. E a Rita Lee tinha um contrato com a Som Livre ainda naquela fase. Eles perguntaram se ela gostaria de escrever uma música pra Xuxa, e ela escreveu. E é muito bonitinho quando você ouve Peter Pan, porque é muito a cara da Rita Lee, assim. Se ela gravasse, você super ia comprar como uma faixa da Rita Lee. E é interessante que o Kleber vai falar mais pra frente, mas Show da Xuxa vira um grande sucesso e depois disso outros artistas vão topar escrever coisas pra ela. Tanto que o pessoal do Chiclete com Banana vai escrever o Festa do Stick Puxa, que é super sucesso. A Patrícia Marques vai começar a escrever pra ela. Vários artistas ali que vão se transformar em artistas muito gigantescos. Não pode. Vanessa! This is your fix. I'm your host, Stassi Schroeder. Welcome to Tell Me Lies, the official podcast. What's the most unhinged thing of season 3? Steven, because he's so evil. I do think he is misunderstood. You see everyone face consequences. It's intoxicating. The writers just know how to trick you. There's always a twist in this show. Tell Me Lies, the official podcast, January 6th, and stream the new season of Tell Me Lies, January 13th on Hulu and Hulu on Disney+. Os discos da Xuxa ainda têm uma demanda muito grande e nos últimos anos alguns discos desses da virada do século começaram também a ser lançados em vinil. A gente conversou com o Leandro Peixe, que é responsável pela Bolachão Records, que tem lançado algumas dessas edições, e ele falou um pouco sobre o impacto da Xuxa para o mercado fonográfico, também para música brasileira. Então vamos ouvir Leandro Peixe. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro, da Bolachão Discos. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer ao Renan pelo convite e vamos falar de um assunto que eu adoro falar. Falar de Xuxa para mim é sempre um prazer muito grande. Ela faz parte da minha própria formação, sabe? Ela foi a primeira artista que fez eu ser fã. Aquela coisa de ficar fascinado, sabe? De acordar todo dia para assistir o programa, de consumir o seu conteúdo, de querer ouvir suas músicas, os desenhos, as brincadeiras. Então eu era muito conectado com esse universo, né? O meu primeiro disco de vinil foi o dela, e foi por conta disso que ali surgiu o meu amor de colecionar vinil. Tudo começou com aquele ritual de lançar um disco por ano e discos excedentes que você vai comprando para colecionar. Então isso acabou sendo a minha primeira coleção de discos. Então a minha formação começou aí. E é importante a gente dimensionar tudo isso na carreira dela, né? Hoje em dia é mais fácil até viralizar, mas o que a Xuxa fez foi o mundo inteiro conhecer a sua estética, né? A sua música, numa época que nem tinha internet. Ela teve programas em vários países, da Argentina à Espanha, sabe? Passou até pelos Estados Unidos. E tinha criança no Chile, tinha criança em Portugal,
aqui no Brasil, consumindo o mesmo padrão de programa, né? As mesmas músicas, a mesma estética, as mesmas coreografias, o mesmo colorido. Então ela criou uma legião de baixinhos espalhados no planeta que está aí até hoje, compartilhando, né, a mesma memória afetiva. É um nível de exportação cultural que pouquíssimos artistas brasileiros conseguem alcançar, sabe? E esse impacto ele reflete direto na nova geração, porque isso vai perdurando ao longo dos anos. Ela é um ícone, né? Ela é uma artista que nunca saiu dos holofotes. A gente vê aí a Pablo Vittar citando ela como uma referência. A Anitta, que resgata figurino dela para em premiação. Acho que ela foi no Grammy com um vestido que a Xuxa usou. A Glória Groove, que chegou a fazer um clipe chamado Modo Xuxa, que tem a participação dela, sabe? Com uma estética até que a Xuxa já vinha fazendo lá atrás. E assim, ela não é só nostalgia, né? Ela teve fundação, ela levantou muitas bandeiras, ela defendeu os animais, os indígenas, mesmo que inconscientemente, numa época que nem se falava muito disso, sabe? E ela é o que a gente entende assim por show business de música pop no Brasil. Ela vinha com grandes produções, sempre em larga escala. Isso é muito representativo até hoje, né? O mundo ele dá muitas voltas, sabe? Porque hoje eu tenho meu próprio selo musical, que é a Bolachão Discos. A gente fabrica edições limitadas para colecionador de alguns títulos que a gente seleciona pela nossa curadoria, baseados na importância e o que a gente acredita ser relevante, né, no cenário. E é incrível pensar que a gente já fez alguns discos dela que não chegaram a sair em vinil na época, né? A gente já relançou o Arraiá da Xuxa, o Boas Notícias, a gente já relançou o Só Faltava Você, o Xuxa 2000 e o 20 anos em vinil, né? Em disco de vinil. Fiz até uma edição em CD do Karaokê da Xuxa, que na época também não chegou a sair em CD, saiu só em vinil e cassete, pra tapar esse buraco na coleção dos fãs, sabe? É um trabalho de resgate aí que a gente faz com muito orgulho, porque a gente valoriza demais a mídia física, né? E como a discografia dela é histórica, eu acho que não podia ter esse buraco, sabe? Para fechar, eu queria dizer que eu valorizo demais o legado dela. Ela é um ícone de sucesso, ela é um ícone de moda, ela é um ícone de gestão de carreira, sabe? Ela provou que, sendo uma modelo que se tornou uma artista para o público infantil, ela pode ser uma potência empreendedora, empresarial e uma referência estética que atravessa as gerações até hoje, sabe? É uma honra poder fazer um pouquinho para esse legado continuar, sabe? Eu fico muito feliz de fazer parte disso, mesmo que indiretamente, assim, porque eu valorizo demais o trabalho dela. E é isso. Eu acho que a Xuxa ela é uma artista super relevante para o cenário e para as pessoas se inspirarem. Obrigado aí pelo espaço e pode contar comigo sempre, viu? Gente, um beijo pra vocês, tá? E só para marcar aqui, ó, a gente vai dividir em 3 momentos. O primeiro é o nascimento de uma das maiores vendedoras de discos do Brasil, de 1986 a 1992. A rainha do funk, a loirinha que quebrou preconceitos, de 1990 a 2001. E por último, o Império Internacional e a era Xuxa só para baixinhos, que vai de 2000 até os dias atuais. E pra gente entender o tamanho do que aconteceu nos anos 80, a gente precisa primeiro falar de números que hoje parecem impossíveis para o mercado físico. A Xuxa não era apenas uma cantora, ela era o principal pilar de faturamento da Som Livre. Ela e a Rita Lee ali era uma coisa gigantesca. A Rita Lee ainda é a segunda maior vendedora de discos, a Xuxa vem logo em seguida ali, então amigas e milionárias vendedoras de discos na casa de milhões ali.
E o som da Xuxa, ele foi moldado pelo Michael Sullivan e pelo Paulo Massadas. Eles eram meio que os Midas ali da música pop, escrevendo para nomes como Gal Costa, Tim Maia e Roupa Nova. E quando eles focaram na Xuxa, eles criaram um subgênero que eu coloquei ali como pop infantil de arena, porque eram músicas como Doce Mel, que não eram mais canções para crianças. Elas tinham esses arranjos de sintetizadores e guitarras dignos das bandas de rock dos anos 80. O Renan falou ali do Biquíni Cavadão, então ela dialoga muito com essa estética synth pop, new wave da década de 80. Então era um som que era voltado para o público infantil, mas que dialogava com a sonoridade da época e com as massas de maneira geral, né? E em 1986, o primeiro show da Xuxa vendeu 2,6 milhões de cópias. Para vocês terem uma ideia, ela desbancou o Roberto Carlos, que era o dono absoluto do Natal brasileiro na época, mas o ápice veio com o show da Xuxa 3, em 1988, com mais de 5 milhões de cópias, e que na época entrou no Guinness World Records como o álbum infantil mais vendido de todos os tempos. O show da Xuxa, só pra situar quem tá nos ouvindo, é o disco da capa icônica que ela tá segurando o pé. Quase o pé ali. A perna dela, né? A bota, sei lá. É quase a pontinha do pé ali. Eu esqueci a palavra. O tornozelo. É isso que ela tá segurando. É o disco que foi produzido pelo Guto Graça Mello e é um disco que tem ali o Doce Mel, né, que é um hit. Tem uma música que foi escrita pelo Frejá, que é Garoto Problema, com participação do Evandro Mesquita, e tem a icônica Meu Cãozinho Xuxo, que eu acho que a gente já comentou por aqui em algum episódio sobre músicas tristes. Músicas tristes, sim. Tristes. O show da Xuxa 3, porque o segundo show da Xuxa se chama Segundo Show da Xuxa, mas o 3 ficou Show da Xuxa 3, não me perguntem por quê. Que o Kleber falou que é o que mais vendeu, é um dos discos mais icônicos que ele realmente tem. Hilarie, ele tem Brincar de Índio, Dança da Xuxa, Abecedário da Xuxa, Arco-Íris, então é tipo assim, bafo, bafo, bafo. Taylor Swift sonha com esses sucessos todos. E aí ele tem a produção do Michael Sullivan aí do Massadas. E também tem algumas coisas do Lincoln Olivetti nisso. Meu Deus. Eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas foi o Guto Graça Mello quem entendeu, quem puxou a Xuxa para a carreira como cantora. Ele tinha entendido ali uma movimentação toda dela como esse fenômeno artístico, então ele falou, Xuxa, bora cantar? Ela falou, mas eu não sou uma cantora. A vida inteira ela sempre falou que ela nunca se entendeu como uma cantora em si, mas ele falou, cara, vamos dar um jeito aqui. Então, em conjunto com o Sullivan e Massadas, acabou se criando esse universo sonoro musical ali da Xuxa. Então, ele deu o pontapé, ele quem puxou, e ali foi se construindo aos poucos, né? É o Guto Graça Mello que faz a ponte entre ela e a Rita Lee, né? Porque ele era essa pessoa muito importante no Nação Livre, mas é realmente o Massadas e o Sullivan que vão criar toda uma sonoridade xuxal que depois a gente vai conhecer. Eu acho muito interessante como todas essas músicas são muito emblemáticas e sobreviveram muito tempo, assim, nas festas, sei lá, de aniversário, sei lá, desde os anos 80 até, sei lá, o começo dos anos 2000, elas tocavam pra caramba, assim. Acho que ainda devem tocar em festinha de criança, talvez. Hoje em dia, em karaokê, com os velhos cantando e relembrando essas coisas. Então acho que é isso, assim, é bem icônica esse tipo de música, né? O que eu ia falar era que nessa participação da Rita Lee que eu citei, que ela canta Chuchuzinho, ela fala pra Xuxa que você siga cantando, que a sua voz é muito linda. E daí a Xuxa faz aquela cara, porque a Xuxa sempre falou que não gostava de cantar, mas ela fala que você canta muito bem, os seus discos são muito bons. Siga cantando, estou rezando por você. Coisas de Rita Lee. E essa questão da voz também é uma coisa que durante anos alimentou o boato de que não era a Xuxa quem cantava nos discos dela, mas que eram outras pessoas, e inclusive uma das que eram mais citadas era a Patrícia Marques. Eles falavam que era ela quem cantava nos discos da Xuxa, não a Xuxa. O que já foi desmentido e, tipo assim, era só a voz com mais tratamento ali, uma boa execução em estúdio e bora pra frente, né? E aí, assim, existe uma névoa sobre o número total de vendas.
fontes independentes falam em mais de 60 milhões de cópias de disco, que é uma coisa, assim, absurda. Mas a Som Livre, ela é bem conservadora em relação a isso. Ela fala que foram 28 milhões de cópias vendidas até o ano de 2025. Mas o fato é que entre 1985 e 1993, ela vendeu 25 milhões de discos apenas na América Latina. Então ela era oficialmente a campeã de vendas do continente. Assim, era uma coisa muito colossal. Vale lembrar, o sucesso que ela tem no Brasil foi replicado na Argentina, tanto que tem vários vídeos icônicos dela se apresentando na Argentina, com milhões e milhões de crianças se aglomerando para ver os shows que ela fazia, gente. Era assim, um palco no meio de um descampado sem estrutura nenhuma, rodeada de crianças. Era uma coisa assim monstruosa, era colossal o que ela fazia nessa época. E é interessante, a gente falou aqui dos anos 80 e dos números importantes. Ela faz uma série desses discos, né, de show da Xuxa, então vão ter muitos, e paralelamente são lançados os discos em espanhol. E aí nos anos 90 ela acaba meio que indo por outros caminhos, tentando entender o que ela pensava em fazer ali da carreira. Então, tanto que a gente vai ter o Arraiá da Xuxa, que ela lança em 97, também é com o Sullivan Massadas, e que é o disco dela ali de shot, de baião, e tem participação do Zé Ramalho, da Elba Ramalho e do Dominguinhos. Eu acho esse um bafo, a gente tinha fita cassete em casa, estourava sempre. Minha mãe usava sempre na escola, na época de festa junina. Tem o Sexto Sentido, que é o disco mais focado nela num público adolescente, que é de 94. É um disco que, segundo o Google, tem elementos proeminentes do disco, bubblegum, pop, forró e lambada, que é bem a cara dos anos 90. Tanto que ela chegou a fazer uns eventos de divulgação, tipo, ela foi tocar numas baladas, junto com as Paquitas e o You Can Dance. Daqui a pouco o Kleber vai explicar o que é You Can Dance, pra quem não sabe. E tem também o disco dela para o mercado latino, que era o Xuxa Dance, que ela lança também em 96. E ele e ele é todo em espanhol, e focado também nessa coisa de bubblegum pop e tudo mais. Ele é bem popzão. Boa. E aí, só um ponto aqui que a gente não comentou: essas vendas gigantescas de discos se dão num dos períodos mais caóticos da economia brasileira, que era ali no pós-ditadura, governo Sarney, início do governo Collor, que é onde a gente tinha a hiperinflação galopante, as pessoas não tinham dinheiro, mas mesmo assim a galera juntava seus trocados para ter acesso a esses discos. Então é uma coisa, a Xuxa movimentou boa parte da indústria da música, assim, que tinha essas dificuldades todas, mas ela conseguiu movimentar a indústria da música de maneira geral por conta das vendas desses discos. E eu adoro que você citou, só fun fact, já que você citou Xuxa e o universo político. Acho muito curioso que agora, nesse momento que estamos lançando esse episódio, tá começando nos Estados Unidos a ser exibida a série Love Story, John F. Kennedy e Caroline BC, da Disney Plus. E as pessoas começaram a voltar nessas histórias, e a Xuxa quase namorou o John F. Kennedy. Eles chegaram a se encontrar algumas vezes, e as pessoas voltaram nessa história, mas é muito interessante como a Xuxa está onipresente em muitas histórias icônicas do mundo todo. Maravilhosa. E aí a gente vai para um dos capítulos mais fascinantes e menos reconhecidos pela elite cultural brasileira, que a Xuxa foi o ponto de ouro para o funk carioca sair do morro e chegar até as massas de maneira geral ali. O funk ainda hoje, ele é visto com muito preconceito por uma parte expressiva da elite cultural, do público consumidor de maneira geral, apesar dos números absurdos nas plataformas de streaming ali. Mas o início foi com a Xuxa, inclusive os próprios representantes do movimento funk sempre falaram isso, tem documentários detalhando isso, falando da importância dela. DJ Malboro talvez seja o mais vocal em relação a isso, ele sempre defendeu o quanto a Xuxa foi a pessoa que levou o funk para dentro da Rede Globo ali. E o início se dá justamente em 1990, com o filme Lua de Cristal, que já trazia a estética do subúrbio ali para dentro para as imagens. E foi nos bastidores que ela conheceu o DJ Malboro. Naquela época o funk ainda era visto como uma música de marginal e sofria uma perseguição policial e midiática severa. No filme tem um trecho assim que mostra eles dançando, né? Tipo meio aleatório, do nada pula pra eles dançando funk ali, e ela quem convidou eles para participar dessa cena, né? Mas o golpe mesmo foi em 1992, no programa Paradão da Xuxa,
o Marlboro levou uma fita, a Xuxa, sentindo a energia da batida, anunciou ao vivo, sem consultar Marlene Matos, que na época era ali, ó, no cabresto com ela, ou mesmo a própria direção da Rede Globo, e ela falou, o funk a partir de agora vai ter um espaço fixo aqui no meu programa. O próprio Marlboro relata, abre aspas, a primeira vez que eu recebi um não da Globo foi com o funk, mas a Xuxa bateu o pé. O paredão da Xuxa, normalmente ela recebia cantores em ascensão, novos grandes nomes da música pop brasileira, e ela cria esse espaço pro funk dentro da televisão, dentro da programação da Rede Globo ali. E é interessante porque durante a virada ali do final dos anos 90, a virada do século, a Xuxa vai ser o único programa da Globo que vai trazer os artistas de funk. Depois, com a chegada do Luciano Huck, no início dos anos 2000, e toda uma diversificação da programação, esses artistas vão aparecer em outros espaços. Porque antes, esses artistas apareciam, sei lá, no programa da Regina Casé, assim. E era tudo por uma perspectiva diferente. Eles davam uma liberdade para Regina Casé, mas você não tinha esses artistas cantando, por exemplo, sei lá, no Domingão do Faustão. Mas é muito interessante que, assim como a Xuxa levava, sei lá, o Claudinho Bochecha para cantar no palco dela, ela levava as pessoas mais inimagináveis. Então a gente ia ter, sei lá, nos anos 2000 você ia ter as Sublimes cantando com a Débora Blando, depois ia entrar a Adriana Calcanhoto, depois ia entrar o Latino, depois ia entrar o El Chan, depois ia entrar as próprias Paquitas cantando. Então a gente tem uma perspectiva muito rica de como ela mostrava essa diversidade cultural, que acho que até uma perspectiva de que a TV perdeu um pouco esse espaço de espaço onde as pessoas ouvem música. Essa relação é um pouco menor. Se você pensar, sei lá, Adriana Calcanhoto live at Xuxa cantando Esquadros, sabe? São coisas que não tem mais. Então... E ela não apenas trazia a música, como ela trazia os corpos do funk pra tela, né? A gente falou do You Can Dance, que era um grupo de dançarinos de funk ali. Era, na época, um quarteto formado pelo Cal, Cadu, Tom e o Fly, que era o mais icônico ali, que acabou acompanhando ela em vários outros momentos. A Bombom também. Eram personagens negros que tinham essa relação com o funk. Então, tipo, ela tava dando visibilidade não só pra música, mas também pro estilo de dança, pra estética, pra vestimenta, pra cor da pele. Sempre foi um espaço de ampla circulação dos mais diversos artistas. Vai acontecer momentos icônicos como a Gillette cantando Short Dick Man também. Ali Xuxa na Hits, programação dela. hit total ali. É interessante falar que a questão, as pessoas usam muito a Bombom meio que uma espécie de Tolkien ali, porque ela era a única menina negra. Era uma logística da Paquita loira, igual a Xuxa, que se transformou numa espécie de mito dos anos 80 e 90. Mas é muito curioso, quando ela vai para os Estados Unidos, o programa norte-americano tem paquitas diversas. Porque como não era uma decisão da Marlene Matos, a emissora de lá decidiu colocar paquitas diversas. Tanto que já existem paquitas negras da Xuxa nos Estados Unidos. Sim. E até esses tempos elas resgataram algumas dessas artistas, elas participaram do documentário no Globoplay. E é interessante também como na versão norte-americana do programa, ela usava roupas mais comportadas do que as roupas que ela usava no programa brasileiro. And, além disso, a gente falou de You Can Dance, acho muito importante trazer essa informação aqui, mas na virada do século, logo ali na época do Xuxa Requebra, por aí, o You Can Dance era muito gigantesco. O Fly é uma figura muito icônica, até hoje as pessoas sempre resgatam imagens dele, mas eles posaram nus para a G Magazine em 1999, numa capa quádrupla, em que diz You Can Dance, os gatos do planeta Xuxa como você nunca viu. Calma que eu preciso pesquisar isso agora. Você nunca viu a rola do Fly? Não, Passada. Nunca vi. E o Fly é o ícone que nos ensinou sobre respeito, né? Porque ele tem aquele... Chegar nas minas na balada. Com a Dani Bananinha, ele tá ensinando que não pode encostar. Nossa, é verdade. Icônico. E o impacto foi tão grande que em 2001, quando o MC Marcinho escreveu Glamurosa, quando ele canta Rainha do Funk, Poderosa, Olhar de Diamante, ele tá descrevendo a Xuxa, ele é assim. Então todos os artistas da cena musical tinham esse apreço por ela. O bonde do Trigão. O bonde do Tigrão, que o Rodrigo Berg, nosso apoiador aqui, falou, também foi um que foi amplamente divulgado dentro do programa da Xuxa.
primeiro partia da Xuxa, depois ia para as outras programações de auditório ali. Então sempre foi uma coisa que ela sempre gostou, era muito natural. Ela não deixava ali só tocando, ela realmente ia dançar com eles. Eu acho que tinha essa coisa dela meio que parar no grupo ali, ficar ela no meio dançando com todos os caras. Então tinha essas interações dela o tempo todo dentro do programa também, né? Eu acho que também tinha uma perspectiva do tempo da TV nessa época, assim. Eu lembro que teve uma fase que o antigo Viva, o falecido Viva, reexibia os programas do Planeta Xuxa. E eu achei muito curioso, o tempo do programa era outro, era uma coisa assim, meio lúdica. Todo domingo, ela começava com, 10 minutos deles fazendo uma performance. Planeta Xuxa. Eles faziam sempre uma coreografia, isso durava horas. Aí os artistas entravam no palco, eles não cantavam uma música. Eles cantavam 3, 4 músicas. Tanto que, toda vez que o SNZ ia, elas cantavam quase o disco inteiro. E aí elas faziam coreografia, aí a Xuxa participava. Bora mais uma! Bora mais uma! A plateia participava. Então, acho que tinha uma questão também que isso fazia com que a música ficasse na cabeça das pessoas. E, obviamente, muitas pessoas iam muitas vezes ao programa. Acho que Claudinho e Bochecha, por exemplo, é um caso clássico. Era muito. De que apareceu muito ali, pra eles foi muito importante para que até o Claudinho Bochecha tivesse essa conexão com o público mais jovem, infantil, que eu acho que isso espalhou pro Brasil de uma forma muito interessante, porque a gente pensa hoje em dia no funk e todos esses ritmos periféricos, eles resistem especialmente pela internet, porque as rádios não tocam, os espaços ainda são muito limitados. Então você pensa o alcance de você estar no domingo à tarde ou no sábado à tarde, quando ela ainda tinha os outros programas, cantando a sua música repetidas vezes para um público massivo que era o público da Xuxa. Então é algo bastante simbólico. E, inclusive, além dos artistas brasileiros, ela recebia muitos artistas gringos no seu programa, porque ela tinha esse nome forte. Então o Planeta Xuxa recebia muitos artistas internacionais. Os artistas que eram mais voltados para o público jovem, eles não iam para o Faustão, eles iam para o Planeta Xuxa. Uhum. E aí, diferente de muitas outras popstars, quando a carreira começa a entrar em declínio, no início dos anos 2000, a Xuxa se reinventa por completo. Por conta ali do nascimento da filha dela, a Sasha, ela passa a ter uma relação mais intensa com a música infantil de volta. Uma nova relação. Porque ela foca num público ainda mais novo, né? Porque antes era uma coisa mais criança e adolescente, aqui ela vai para crianças mesmo, bem pequenas, né? É que tem a questão que a Sasha foi alfabetizada em inglês. Não, mas é sério. A Sasha foi realmente alfabetizada em inglês. E quando elas estavam fora, quando elas estavam fora, elas tinham uma vida mais comum, que às vezes ela não podia ter no Brasil. Então elas viajavam muito para países onde a Xuxa não seria, facilmente reconhecida na rua. E aí ela comprou fitas e DVD. Fitas ainda, nem era DVD, eu acho. Pra Sasha com essas músicas infantis. Daí tinha, cabeça, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, sei lá, esqueci como que é. Em inglês, porque essa música é uma música infantil clássica norte-americana. E aí a Xuxa viu que existia um universo musical ali que não tinha esse espaço no Brasil. A gente vai ter alguns artistas de caráter mais educativo que vão fazer trabalhos voltados para um público bastante infantil, como Palavra Cantada, por exemplo. Mas também é uma coisa que vai crescer, tudo isso vai crescer no início dos anos 2000. E a Xuxa faz isso com um apelo muito pop. Então ela acaba criando Xuxa só para baixinhos com essa perspectiva de ser mais infantil mesmo, para essa primeira infância, para ensinar coisas determinadas para essas crianças. Tem a perspectiva de que ela muda as produções, então ela traz o Zé Henrique para o primeiro disco, que vai trazer toda uma outra sonoridade. E é uma coisa bem eletrônica, né? Assim, a maior parte das músicas. Hyperpop. Depende, tem umas que são bem tristes, tipo a da Fadinha. Tem umas que são bem tristes. Os 5 Patinhos é muito triste. Os Patinhos, é verdade. É uma mãe que tem uma demanda muito grande sobre ela. Ela tem que cuidar de 5 crianças. Ela é uma mãe solo. São muitas complexidades em torno dos 5 Patinhos. E a gente mistura de abandono parental com escala 6x1. Exato. É muito difícil, muito difícil. Não, é que eu queria dizer que tem outro ponto também, que ela foi muito inteligente de perceber a mudança do formato, porque a gente tem a popularização do DVD no início dos anos 2000, então a gente não tinha ninguém tão ainda habituado a isso.
ela vai ter, obviamente, o suporte, toda a estrutura da Rede Globo ali, do Som aparato livre do Som bombando. Livre pra produzir isso. Então ela foi muito safa nesse sentido, assim, de pegar... E eram, se você for ver, são produções visuais muito bem trabalhadas, assim. Tem uma imagética que gruda fácil na cabeça da criança. Uma coisa simples, mas profundamente efetiva, né? Mas parece uma coisa bem barata de produzir, assim. Tipo, um croma e muita cor. Mas é o que precisa pra Não, pegar tudo uma bem. criança, sabe? Sim. É que ela pega, ela pega bem uma fase de transição dos formatos de mídias, tanto que os primeiros, se eu não me engano, 4 ou 5 Xuxa Só para Baixinho ainda são lançados em VHS também, e ela já lança CD, VHS e DVD. Então tem toda essa perspectiva que eu acho que pega essa mudança importante. A perspectiva de repetição, eu acho que é muito importante para a criança. As crianças, às vezes, elas ficam meio apaixonadas por algo, elas ficam assistindo em looping. Então, acho que ter os clipezinhos ali é muito interessante. É algo que, obviamente, é algo simples de produção, por exemplo, para o tamanho da Xuxa é realmente algo simples. Se você pega alguns vídeos ali. O primeiro disco é basicamente só de versões de músicas clássicas infantis norte-americanas. É depois que ela vai desenvolver outras perspectivas, outras músicas pensadas especificamente pro Xuxa Só para Baixinhos. Mas eu acho que ela cria uma outra logística ali. O fato de que o programa, o DVD, o CD foi lançado com o apoio da Globo. Isso era vinculado a todo momento na TV. Isso eu ia falar. Ela tinha a programação da Globo exibia assim 24 horas por dia esse anúncio. Tipo, até hoje eu sei cantar Tabanaba, Tabana Rain, porque ficava repetindo 24 horas por dia na programação da Globo, essa desgraça. Sim, tipo, antes dos Cinco Patinhos serem lançados oficialmente, ele já tocava no Xuxa Park. Era algo que tocou muito no próprio Xuxa Park. Depois disso, ela vai criando outros espaços, tanto que quando ela tem o Xuxa no Mundo da Imaginação, alguns dos clipes estreavam dentro do programa, porque o programa era meio de quadros e sketches. E é muito interessante como ela vai aderindo uma série de crianças. Como a gente tinha as Paquitas, elas eram adolescentes, elas eram mulheres quase adultas. Elas eram um pouco adultizadas numa primeira fase, né? A gente tem isso também. Mas aqui ela traz crianças. Tanto que às vezes aparece pra mim no TikTok algumas dessas crianças, que hoje são adultos, né? Falando sobre a relação deles com a Xuxa, como era gravar os vídeos, como era, às vezes, fazer turnê com ela, todas essas coisas. A própria Sasha e a Bruna Marquezine vão aparecer em alguns DVDs do Xuxa Só para Baixinhos, e elas vão também aparecer, essas crianças aparecem também no Xuxa no Mundo da Imaginação. Então acho que tem essa perspectiva de criar um universo ali temático que é muito forte, assim. E aí, a partir disso, o Xuxa Só para Baixinhos se transforma num sucesso estrondoso, né? Tanto que hoje em dia tem Pablo Vittar tocando Bombando Brinque em seus DJ sets. O Xuxa Só para Baixinhos foi um fenômeno de vendas de DVD em uma época em que a pirataria estava matando o CD ali. Os volumes 5 e 6 receberam certificação de diamante. Ela transformou coreografia simples como soco bate, soco vira e estátua em febre nas festinhas infantis de todas as classes sociais. E hoje em dia nos shows das Irmãs de Pau. Exato, também. E aí a gente falou bastante sobre isso também no VFSM 220, artistas tentando a carreira na música infantil. Então a gente discute um pouco mais, não só sobre a Xuxa, sobre outros artistas ali também. A questão que o Nick falou de ser mais dançante, acho que tem o Xuxa Festa, que é o Xuxa, que era a versão Só para Baixinho 6. Remix. Que aí tem várias, tinha alguns que eram Jim temáticos, né? Assim, tinha um que era mais... Sim, tinha o Xuxa Circo. Cowboy, Xuxa Circo. Eu lembro de vários desses que minha irmã assistia. Tem o Xuxa Black Circo, Metal. que era tipo muito icônico. O de Xuxa Festa, que é esse de coisa. Tem o de Natal também, que é o Xuxa Só para Baixinhos 9. Esse E eu não gosto lembro. que tem a versão espanhol, que é o Xuxa Solamente para Barritos. Saiu em 2005. É verdade, gente. Eu acho que a gente ficou falando aqui de Xuxa Só para Baixinhos, a gente falou dos sucessos, o Nick até comentou a perspectiva de que como essas músicas da Xuxa impactaram diferentes gerações, e tipo, todo mundo sabe cantar Hilarie,
toca Hilarie, todo mundo vira o Rodrigo apresentador na hora e quer performar igual a Xuxa. Acho que tem essa perspectiva. E aí, às vezes, as pessoas diminuem ou ignoram o impacto do legado musical da Xuxa. Mas você pode não gostar disso, mas é inegável o fato de que a Xuxa modificou a indústria fonográfica brasileira de forma, assim, sem comparação. Eu acho que é muito simbólico a forma como o imagético, a estética da Xuxa aparece em diferentes artistas. E a gente vai ver, sei lá, a Pablo Vittar, a Glória Groove fazendo referências à Xuxa hoje em dia, que eu acho que é outra geração, outro universo. A gente tem uma perspectiva de que, por mais que a Xuxa não se entendesse como uma cantora, e muitas vezes ela fez os trabalhos porque eram demandas mercadológicas, ela achou maneiras ali de criar coisas que eram interessantes para ela e que faziam sentido, trazendo coisas que eram verdadeiras para ela. Eu acho que o Xuxa Só para Baixinhos é a representação mais fiel disso, da crença que ela tem na educação das crianças e na forma que ela entende e usa esses meios para criar coisas que sejam positivas, coisas que sejam bonitas e edificantes, digamos assim, da maneira que ela se entende. E acho muito interessante que ela vai ter canções dos mais variados tipos e coisas possíveis. Você citou ali a música havaiana, ela tem aquela música hebraica, né, que é o Hava Nagila, Israel. Nossa, é verdade. Então, ela tem vários momentos. Tanto que vai ter no Xuxa Só para Baixinhos... Até me perdi já nos números, são muitos. No Xuxa Só para Baixinhos 14, no Cores, ela vai ter uma música chamada Preto e Branco, que é tipo o rock dela, e ela tá vestida com cabelo que faz referência a Rita Lee. Tem todo um imagético. Eu acho que, querendo ou não, todas essas coisas influenciam as crianças, porque a gente tem várias imagens da Xuxa. E que te trazem curiosidade por outras coisas, porque a Xuxa sempre teve essa forma de se vestir, de fazer as coisas. Eu acho que nos anos 2000 ela fica ainda mais livre para vestir as roupas mais esquisitas que ela quer. Isso faz com que as pessoas olhem e pensem assim, gente, eu posso me vestir do jeito que eu quiser, fazer as coisas do meu jeito e criando as coisas do meu jeito. Acho que tem essa perspectiva sonora e visual e estética que está relacionada ao universo musical da Xuxa. E estou muito curioso para ver como ela vai levar tudo isso de novo pro palco, agora de estádio, depois de tantos anos e com essa nova liberdade que ela tem. Perfeito, amigo. Fechamos, Xuxas. E você que está ouvindo, qual é a sua relação com a obra da Xuxa? Vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, ou aqui no Spotify, e conta pra gente o que você acha, quais são as suas músicas favoritas da Xuxa. Vai ao show, não vai? A gente quer saber. Nossos ouvintes aqui ficaram todos entusiasmados. O Rodrigo Berg falou aqui, ó, sucesso do Xuxa Só para Baixinhos também vale junto com o programa Xuxa no Mundo da Imaginação. O Pedro Coelho falou, meu irmão zerou os Xuxa Só para Baixinhos. Sei, seu irmão, foi você, bicho safado. E eu não aguentava. E o Rodrigo Berg também colocou aqui, ó, nossa, 5 patinhos, minha irmã cantarolava horrores. Tristíssima. Todo mundo sabe cantar depressão. 5 patinhos, é um hit. Eu gosto da coreografia. Tem toda uma coisa. Hoje eu vi crianças norte-americanas cantando Xuxa Só para Baixinhos, os 5 patinhos. O professor deles é brasileiro e ele ensinou. Eu já vi esse cara, é muito bom. Bem bonitinho. Muito bom. Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Chegamos ao nosso segundo bloco do programa. Não paro de ouvir. Renan Guerra, que bloco é esse? Nesse bloco a gente traz as dicas mais quentes da web. E quais são suas dicas?
Bom, eu vou começar aqui com os singles. Anteriormente eu já tinha falado por aqui que o José Miguel Wisnik está preparando um disco com diferentes intérpretes cantando as suas canções, algumas das suas composições mais icônicas. Da outra vez eu tinha trago aqui que o Caetano Veloso cantava mais simples e que ficou absurdamente lindo. E aí agora José Miguel Wisnik me pegou desprevenido, porque logo na sequência de... Mais Simples já é uma das músicas dele que eu mais amo, e aí ele trouxe o Caetano Veloso pra cantar. E aí talvez a segunda música dele que eu mais amo, que é Pérolas aos Poucos, ele simplesmente colocou o Djavan pra cantar. Nos anos 90 o Djavan chegou a cantar essa música ao vivo algumas vezes, mas ele nunca tinha gravado essa faixa, e a versão ficou absurdamente linda. A voz de Djavan maravilhosa, essa letra do José Miguel Wisnik é linda, então Pérolas aos Poucos, na voz de Djavan, um bafo. Quando a gente discutiu por aqui os discos que iam sair em 2026, eu meio que caguei e andei pro disco da Tori Amos. E eu gostei do primeiro single que saiu. Ela tá lançando esse disco chamado In Times of Dragons, que é um disco meio conceitual, em que é meio que uma mulher que se liberta de um marido opressor, que é meio que uma figura mitológica, meio dragão, assim. E aí, cada faixa, ela passa por meio que essa mulher encontrando 10 personagens distintos. A primeira faixa é como se ela encontrasse uma personagem que seria classificado como a filha. E essa faixa se chama Stronger Together, que foi a que saiu recentemente. E na música tem participação da filha da Tori Amos, a Tash Hawley, que já tinha aparecido em alguns outros trabalhos da Tori. Eu acho muito divertido o fato de que ela coloca a filha dela pra trabalhar, mas quando você entra nas plataformas, não aparece tipo Fit Tash Hawley. Ela não coloca Fit pra só ela ganhar o royalty. Ela já diz, eu já pago as suas contas, você não vai ganhar esse royalty é meu. E aí sempre fica sem o nome da filha dela nas faixas que tem a filha. Mas enfim, eu achei essa faixa bem bonita. Achei o conceito todo, talvez ela funcione ainda mais dentro do disco. Espero que seja interessante. A dupla canadense Pick a Piper vai lançar seu novo disco chamado Dandelion no dia 13 de março. E eles lançaram uma faixa junto com a Mabi Frati, chamado Histérica Histórica. Parece nome de música da Linda Quebrada? Parece. Mas eu achei super interessante, porque ela tem esse universo bem eletrônico, mas aí tem essas sonoridades mais usuais do trabalho da Mabi Frati. Achei muito bonita, fiquei curioso para ouvir o disco. Vale relembrar que a Mabi Frati vai fazer show esse ano no C6, dentro do C6 Lab, é um show no Auditório Ibirapuera, no dia 23 de maio, ele é um ingresso à parte, então quem tiver interesse no som da Mabi Frati também vale conferir isto. De discos, a chilena Rubio lançou seu quarto disco, Espero Podamos Ver un OVNI Juntos, ou Juntes, porque é um X no lugar da vogal. Achei muito interessante. A Rubio sempre teve uma perspectiva de trabalhar com a música pop, a música eletrônica de uma forma muito, muito bonita e muito pessoal. No finalzinho do ano passado, ela participou do Tiny Desk. Vale conferir quem não viu. Acho que é uma boa apresentação do universo da Rubio. E esse disco, acho que tem... às vezes ela até deixa um pouco de lado a forma como ela usava a música eletrônica em outros trabalhos, e talvez ele fique mais interessante para quem quiser conhecer e não se surpreender tanto. Eu gosto muito da faixa Silêncio junto com o do South Cathedral. Eu amava essa bandinha. Que é uma banda colombiana. Enfim, achei muito bonito. Então, Rubio com Espero Podamos Ver un OVNI Juntos.
E para fechar aqui nos discos, fiquei muito encantado com o novo disco do Fausto Fawcett ao lado do Shelpa Ferra. O Shelpa Ferra é um coletivo de arte formado por Barrão, Sérgio Meckler e Luiz Zerbini. Eles lançaram esse disco que chama Pesadelo Ambicioso. Acho muito interessante porque tem todo esse universo do spoken word do Fausto Fawcett, só que conectado com um ruído que nunca tinha aparecido na obra dele, que eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que para quem gosta, por exemplo, dos trabalhos do Tantão e os Fitas, esse universo que é mais cena realmente experimental carioca, pode se interessar bastante. Ainda é um disco que eu tô ouvindo aos poucos, é um disco com muitas camadas para serem descobertas, mas até o momento eu tô gostando demais de Pesadelo Ambicioso, Fausto Fawcett com Shelpa Ferro. É isto. Boa, vou antes do Kleber porque tenho poucas dicas. Alguns singuinhos aqui que eu vi durante a semana. Singuinhos? Não é assim que se fala. Singuzinhos. O primeiro é o Thundercat com She Knows Too Much, parceria dele com o Mac Miller, que era um amigo dele, né, bastante próximo e tal. Essa pode ser uma das últimas coisas gravadas do Mac Miller aí, as últimas músicas que sobraram, que já lançaram alguns discos póstumos e tudo mais. Esse é mais um single bem legal do próximo disco do Thundercat, que chama Distracted, que vai ser lançado no dia 3 de abril pela Brainfeeder. Tô bem animado com esse disco, parece que vai ser bom. Mais um aqui é o American Football com Bad Moons. Musicona. A gente tinha comentado no programa lá do comecinho do ano que o American Football poderia lançar um disco novo esse ano. E de fato vai ser lançado, chama LP4 e vai ser lançado no dia 1º de maio pela gravadora Polyvinyl. Puta, essa música eu achei bem interessante, assim, ela é extensa, tem tipo 8 minutos, mas ela começa de um jeito e termina de outro, assim, ela vai crescendo e ganhando camadas ali no meio do caminho. Ela surgiu de 2 demos bem diferentes, então acho que faz sentido ter 2 trechos que são bem diferentes. O trecho final ali é mais explosivo e tal. Enfim, segundo o Mike Kinsella, é uma metáfora sobre a transição da infância para a vida adulta. Achei bem interessante. Mais uma diquinha aqui é o Jordan Rakei com Easy to Love. Ele é um músico neozelandês que eu não sei se eu já comentei aqui. Ele faz umas coisas meio jazz, meio soul. Eu acho bem interessante. Ele passou um tempo na Inglaterra gravando no Abbey Road. E aí ele convidou alguns artistas como o FKJ, a Nubia Garcia, o Tom McFarlane do Jungle para fazer um EPzinho. E é exatamente com o Tom McFarlane do Jungle que ele faz essa faixa Easy to Love. Eu achei bem interessante, assim. Swing, jazz, coisas bem legais. Achei bem interessante. Esse EP vai ser lançado no final de abril, mas ainda não tem uma data certinha. E minha última dica aqui, roubei lá do site do Kleber, que é o Antônio Neves e Thiaguinho Silva. Viagem de Trem, participação do Joca. Fudida de boa. Eles já tinham lançado lá no comecinho do ano um single que chama Fendas Vocais, e essa é assim tão boa quanto, assim, as rimas do Joca, tipo, muito esperto e tal, muito foda. Tudo isso vai fazer parte do disco deles, que chamam Nas Ladeiras de Santa Teresa, e vai ser lançado no dia 21 de março pelo selo Far Out Recordings. E é isso, minhas diquinhas. Vai lá, Kleber. Vamos lá, começar pelas singolas. Mombojó lançou É o Poder da Dança, música que abre passagem para o primeiro álbum de inéditas da banda em 6 anos. O último foi de 2020. Vem aí, ele deve sair em abril, se eu não me engano. Nos últimos anos, a Mombojó revisitou vários arquivos ali, lançou o EP Demo 2001, lançou a faixa Canção da Noite, que era prevista para o primeiro álbum da banda. Então vem aí um novo álbum de inéditas do grupo pernambucano.
Chococorn and the Sugar Canes com Palavra de Amigo, mais uma canção que prepara o terreno para o segundo álbum de estúdio dessa banda de emo caipira, um rock emo pegajosíssimo ali, muito boa, boas guitarrinhas. Estou ansioso pro álbum, já chegou ali, eu só não consegui ainda parar para ouvir, mas ele deve ser lançado agora, acho que no comecinho de março. E por último, nos singles, um retorno que eu não estava esperando e fui surpreendido é a volta da Cidadão Instigado com Consciência, canção que inaugura o novo álbum de estúdio da banda, o primeiro em 11 anos. O trabalho é auto-intitulado, chega no dia 25 de março pelo selo Risco e pela Noblu Records. É um disco que mostra uma nova fase da banda. O Fernando Catatal compôs grande parte do álbum durante a pandemia, então ele é um disco mais voltado para música eletrônica, mas tem as guitarras ali. Ele lançou o primeiro álbum dele em carreira solo lá em 2022, Renan Guerra e eu entrevistamos ele, e agora volta a banda assim depois de anos, então tô bem ansioso. Gostei da canção, curtinha, mas já deu aquele saborzinho de quero mais. Indo pros discos, começar com o grande álbum da semana pra mim, The Mountain, novo álbum do Gorillaz. Gorillaz vinha numa fase muito boa nos últimos anos, mas esse aqui pra mim talvez seja o melhor álbum deles desde o Plastic Beach. Durante a produção do álbum, tanto o Damon Albarn quanto o Jamie Hewlett, que é o cara que cria a parte visual do Gorillaz, eles perderam os pais deles em um curto intervalo de tempo. Assim, morreu o pai do Damon Albarn, morreu o pai dele. Nesse processo, eles viajam para a Índia, onde o Damon joga as cinzas do pai no rio Ganges, e eles entram numa pira de refletir sobre a morte, sobre questões existenciais, sobre transcendência, e eles fazem esse disco conceitual. Eles falam da montanha como essa jornada que a gente tem ao longo da vida, até chegar no topo e ascender, e é um trabalho lindo, porque eles resgatam vários trechos de vozes de artistas que trabalharam com o Gorillaz ao longo dos anos. Tem o Proof, que é o rapper que morreu nos anos 2000, tem o Mark Smith, do The Fall, tem o integrante do De La Soul, que faleceu, tem o Bobby Womack, tem o Tolly Allen. As músicas são lindíssimas, tem uma música com a Cara Jackson, Renan Guerra, que você vai amar se você ouvir. Ele é um trabalho muito bem orquestrado, são ideias bem dissonantes em alguns momentos, mas o Damon usa de elementos da música clássica indiana para amarrar essas canções. Então vai ter cítara, vai ter flauta. Gosto muito da faixa The Manifesto com o Trueno, é absurdo, assim, uma canção de 7 minutos, é um trabalho que é uma jornada, assim, uma jornada emocional, poética, musical. Então, assim, é uma das grandes surpresas para mim. Eu tinha gostado dos singles, mas ouvindo o disco em totalidade, eles mesmos falam que o disco é feito para ser ouvido do início ao fim, para ter essa experiência, e acompanha um curta-metragem belíssimo. Os ouvintes do podcast lá no grupo, os apoiadores, estavam comentando no final de semana, então quem puder, assista aí, eu acho que ele tem uns 7, 8 minutos, tá cheio de referências ao filme Mowgli da Disney também, eles reanimam cenas do filme, então sensacional. Seguindo aqui nos lançamentos, temos Mitski com Nothing's About to Happen to Me. Pensei que o Renan ia comentar, mas acho que não ouviu. Eu ouvi tipo, só algumas coisas, mas eu não ouvi com calma, então acho que não dá pra eu fazer uma avaliação. E tem que ser com calma mesmo, que eu acho que ele é um disco bem cabeçudo. Ela traz essa temática da casa metafórica, né, para discutir as próprias questões pessoais dela, lembrando que por conta do sucesso do último álbum, que viralizou a música no TikTok, ela começou a se sentir muito invadida, então ela meio que ficou mais reclusa nesses últimos anos, e ela usa disso para refletir sobre a própria saúde mental dela, sobre o próprio isolamento, o isolamento como exercício de libertação. Eu acho que ele é musicalmente um dos trabalhos mais bem desenvolvidos da carreira dela, tem muita orquestração, tem elementos de jazz, tem elementos de bossa nova, é um trabalho musicalmente muito bem elaborado ali. Eu acho que ele é um pouco comedido em alguns aspectos. A Mitski sempre tinha algumas 2 ou 3 canções onde ela quebrava tudo, quebrava a guitarra, chutava, virava a cadeira e tudo mais, e eu acho que esse disco é um pouco mais moderado em relação a isso, mas ainda assim é um trabalho muito bonito, muito bem trabalhado.
Bill Callahan com My Days of 58. Você que é um senhor que gosta de beber um whisky e fumar um cachimbo, esse disco assim tá uma delícia. Ele cheira a madeira, como nossa amiga Isadora Almeida diria. Ele é um disco amadeirado, é um disco pros 50 a mais, pra você que está chegando na casa dos 60. A voz desse homem, pelo amor de Deus, a cuceta fica molhada, assim, é um absurdo. Canções muito boas, tem umas canções roqueiras ali no meio. Ele não erra, disco ele patrocinado sempre pelo Derby. Nossa, esse aqui, ó, é pra fumar aquele cigarrão ali e curtir. Whiskyzão e cigarrão ali. Twisted Teens com Blame the Clown. Twisted Teens é uma dupla de New Orleans, na Louisiana, que é formada pelo Caspian Honeywell e o RJ Santos. É uma dupla de garage rock, mas que mescla elementos de country, blues, é meio debochado, assim, é um som bem gostoso. Nick, você vai adorar o som deles, assim. É tipo bem sujeirão, mas que tem uma slide guitarra, assim. O Santos é o que é responsável pela guitarra slide, então tem um clima muito curioso, assim, bem um som pantanoso, assim, gostei demais desse disco. Lembra até, sei lá, as coisas do White Stripes em alguns momentos, quando era do White Stripes bem lo-fizão, assim. Gostei muito. Interessante. E pra fechar as dicas, um álbum brasileiro, Lelo Bezerra com Matéria e Memória. É uma das capas mais fodas que eu vi nos últimos meses. Eu acho que ela é feita com IA, mas foi muito bem feita. Ela foi feita por um artista, tem o nome dele, mas que é um trabalha artista com IA. que trabalha com IA, mas eu achei essa capa muito foda também. Muito icônica, é o primeiro disco dele desde o álbum Desde Até Então, de 2019. O Lelo é um guitarrista pernambucano que já colaborou com Arnaldo Antunes, Linda Quebrada, Maria Beraldo, assim, todo mundo da cena alternativa, ele já fez algum feat em algum momento ali. E ele lançou esse disco que é esquisitíssimo, ele é um disco muito esquisito. O jeito de cantar dele lembra um pouco o jeito de cantar do próprio Fernando Catatal, da Cidadão Estigada, uma voz meio anasalada, estranha, mas ele traz essa guitarra que é extremamente versátil, fluida, hora mais voltada para eletrônica, hora totalmente orgânica. Então é um trabalho que eu tô absorvendo ainda e eu gostei bastante, assim, do que eu ouvi até agora. Você ouviu esse, Renan? Eu ouvi, eu gostei bastante, mas é isso também, é um disco bem esquisito, aí eu não sabia direito o que pensar. Assim, a palavra é bem isso, assim. Ele tem direção artística da Juar também, né? Que é um nome importante da cena de Recife, então acho que é um disco que talvez, acho que cresça com o tempo, assim. Uhum. Perfeito, e é isso. Boa, bora então pro nosso terceiro e último bloco. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. O que é este bloco, Kleber Fak? Qualquer coisa, dicas mil, leitura, cinema, tudo que a gente acha interessante e traz aqui para compartilhar com vocês. E o que você nos traz hoje? Mais um anime. Eu e o Nick estamos nesse duelo de animes aí, toda semana alguém traz. Ai, que animadas! Eu finalmente... Somos animadas. Eu finalmente parei pra assistir Boku no Hero, ou como que é em inglês? É My Hero Academia. Cara, eu adorei. Eu lembro que quando saiu o mangá no Brasil pela primeira vez, eu acho que tem uns 10 anos, eu lembro que eu comprei o primeiro, eu li, eu falei, cara, não gostei. Achei o personagem principal meio chato, o fato de ele não ter poder ali num universo onde 80% das pessoas têm poder e são super-heróis. Mas assistindo assim o anime me comprou muito, eu achei bem emocionante em alguns pontos. A história se passa em um universo onde 80% da população mundial tem algum tipo de poder, eles chamam de individualidades, só que o protagonista da história não tem, mas ele ainda assim é um personagem heróico e ele acaba, no meio de tudo isso, tentando virar um super-herói, e ele vai para essa academia de heróis ali, vai tentar se transformar em um herói. Vários personagens interessantíssimos, tem vilões interessantes. Eu já matei a primeira temporada, já tô na segunda. Na Netflix, se eu não me engano, tem a primeira, a segunda, a terceira e a quinta. Fiquei assim, what the fuck, cadê a quarta? Mas tô gostando, acho que tem no Crunchyroll também. Então, quem curte um anime, um shonenzinho bem porradeiro, estou gostando. E você, menino Nick Silva, o que nos traz hoje?
Eu não consegui ver nenhum anime novo essa semana. Eu simplesmente estou vendo Frieren, que está na segunda temporada e está bem bonitinho. Então eu quero compartilhar com vocês o Tiny Desk Concert da Jill Scott. Eu tinha falado do disco dela na semana passada, o This Home May Concern, que é maravilhoso. E ela fez essa apresentação na metade de fevereiro ali, já tem algumas semaninhas. Mas é muito bom, assim, são 5 faixas que ela canta desse disco. Assim, a mulher é impressionante ao vivo, se realiza de uma forma muito bonita, assim. Então, vejam esse Tiny Desk Concert, que é muito bom. E você, amigo Renan? Bom, nesta quinta-feira, no dia que vocês estão ouvindo este podcast, estreia nos cinemas brasileiros Queens of the Dead, que é o filme da filha do Giorgio Romero, a Tina Romero. E é engraçado que no cartaz diz: se Giorgio Romero criou os zumbis, Tina Romero colocou salto altos neles. Porque é basicamente um filme que se passa no Brooklyn. É um grupo de pessoas que trabalham na noite e eles estão fazendo uma festa, e aí todas as coisas para essa festa estão dando errado, tipo, a concorrência vai fazer uma festa melhor, a performance da noite não vai aparecer, todas as coisas estão dando errado, só que a última coisa que eles podiam esperar é que aconteceria em Nova York um ataque zumbi. E aí zumbis descontrolados e algumas drag queens zumbis passam a atacar Nova York nesta noite. Então, o filme se passa todo numa noite. Ele segue muito esse universo temático bastante comum do Giorgio Romero. Então, ela meio que honra esse legado do pai. O filme é, obviamente, uma comédia de horror, né? Ele brinca com essas coisas do subgênero ali de filmes de zumbi, mas ele faz tudo isso por uma perspectiva queer. O filme é protagonizado pela Kate O'Brien, que alguns de vocês devem conhecer do filme Love Lies Bleeding, que é aquele filme dela com a Kristen Stewart, que as duas estão braçudíssimas. O filme também tem a Jack Haven, que faz, não sei se fala Jack Haven, não sei como se fala, que fala ela faz I Saw the TV Glow. São vários atores que têm filmes importantes aqui do universo de cinema, tipo Rick Lindsay Home, que tá em Vandinha, tá na nova versão de A Mão que Balança o Berço, Meu Bebê é o Diabo. Então são artistas que estão nesse universo. Além disso, tem a Dominique Jackson, que é de Pose, que é um nome fundamental hoje em dia, quando a gente pensa... Filha do Michael Jackson. E tem a Nina West, que muitos devem conhecer de RuPaul's Drag Race. Além disso... Filha do Kanye West. Não! E além disso, tem a icônica Margaret Cho. Ela faz uma participação e os momentos que ela aparece são muito engraçados. A Margaret Cho é uma comediante muito importante dos Estados Unidos. Quem assiste RuPaul's Drag Race também deve conhecer ela, mas ela está sempre conectada a universos aqui de comédias e cenários queer, né? Mas também alguns podem lembrar dela de Drop Dead Diva. Enfim, o filme é super divertido. Achei, pra quem gosta de terror, de comédias, é algo super camp, exagerado, super colorido. Não é pra, filme de terror pra se levar a sério, gente. Realmente pra você ir e se divertir, assim. As piadas são super engraçadas. Eu me diverti muito assistindo. Acho que o filme tem esse universo temático de trazer de novo essa discussão, essa logística dos zumbis para esses corpos que estão à margem, esses corpos que são distintos, que sempre foi um universo tratado dentro do cinema do Giorgio Romero, e acho que é muito interessante como ela faz isso de uma forma moderna e divertida. Para quem está em São Paulo e está ouvindo este episódio no dia que nós estamos lançando, nesta quinta-feira, a Imovision vai fazer um evento especial no Zig Duplex, a partir das 9 da noite. A entrada é de graça até as 11h30. Então, quem quiser ir celebrar as drag queens zumbis pode ir para a festa de lançamento do filme. Mas, enfim, o filme entra em cartaz em várias salas dos cinemas do Brasil com distribuição da Imovision. É isto.
Comentários referentes à última edição do nosso podcast, edição 393. Todo bom artista tem uma fase eletrônica, com exceção de Maria Bethânia. Comentário aqui, ó, de Estelar. Falou o seguinte: arrasaram na discussão. Acho a Duda Beat um ótimo exemplo do que vocês trouxeram no episódio. Ela foi luz no álbum de remixes do Te Amo Lá Fora, mantendo a brasilidade de alguns elementos do original e, pro remix, chamando produtores super diferentes entre si, daqui do BR para faixas reimaginadas. No Instagram, o Bruno Lex comentou: eu amo quando termina um episódio, eu tô com vários novos discos favoritados para ouvir. Comentário do 1217037969 falou o seguinte: o From the Core Hotel é meu álbum favorito da Tori Amos. Todos deveriam ouvir, é uma obra-prima. Isso mesmo. Tibi Couto comentou que Lela sabe fazer muito bem um remix eletrônico. Comentário do Henrique Félix Duarte: amando o novo bordão que irei roubar do Renan. Daí abre aspas, completamente psicótica. Isso não é um bordão, a minha saúde mental não é piada. A minha saúde mental não é fantasia. No Blue Sky, a tia Diego Paula Renault comentou: esse álbum do Bowie é uma delícia. Comentário de Lontras falou: aulas em caps lock. Episódio maravilhoso. E para fechar aqui no Instagram, a Marina comentou: tava esperando esse, eu amo. Tá escrito amo com o tio, por isso que eu falei assim, amo. Comentário da Gabs Ramos falou o seguinte: episódio divo, estamos a 0 episódios sem bullying com o Nick, tadinho. Free Nick Silva. Só por isso, Gabs, o Renan vai terminar esse episódio, vai escrever o seu nome com cigarro aceso nas costas do Nick, pra ele aprender. Cala a boca, Nick Silva, que senão eu vou pessoalmente te surrar ali. O pior é que eu nem lembro qual que foi o bullying do último programa. Nem porque teve, não é eu acho. bullying, é carinho. É carinho. É tough love. Chora, vagabunda. Pá! Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também acompanha o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou _Renan Guerra em todas as redes. Você acompanha meus textos lá no Screen NL e também toda sexta-feira no Substack. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais e é isso aí. Não esquece de seguir a nossa amiga Almeida Dora _, a Isadora Almeida. Ela que infelizmente não pôde participar porque ela está o quê? Com um berne. Descobriram um berne na panturrilha dela, então ela fez uma misturinha ali de mel com farinha pra ver se o berne sai, pra eles conseguirem tirar. Bacon. Pode ser também com bacon, dá pra fazer a misturinha com tudo isso, então até que ela tire esse berne, ela não vai conseguir participar, mas segue ela aí. Vai lá no Instagram dela e fala: Isadora Almeida, melhoras com o berne, viu? Vai lá comentar que ela vai se sentir feliz. Segue a gente também nas nossas redes sociais, @podcastvfsm tudo. Avalie, compartilhe, curta a gente nas plataformas de streaming e, se puder, seja um de nossos maravilhosos apoiadores. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas com antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores e participa aqui das gravações ao vivo, como Gabriela Ramos, que escreveu aqui: não, salvem o Nick. Na verdade não tem vírgula, então não salvem o Nick, olha, tá dado o recado. Tem o Fabrício Neri, tem o Tuane Malman, tem o Vinícius Correia e o Rodrigo Berg. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do nosso podcast. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.